Saudação, espectadores! Atendendo à proposta da disciplina do curso de Administração Pública, ministrado pela Universidade Federal de Ouro Preto, hoje o nosso grupo, composto por Rubens, Carmina e Lourdes, e eu, Dalmo, fará uma apresentação acerca do modelo ISLM. Vamos aí. Muito utilizado no âmbito da macroeconomia para análise de dados, bem como para o planejamento da política monetária e fiscal, o modelo ISLM representa uma ferramenta muito importante ao administrador público. Criado na década de 40 por Hicks e Hansen, o modelo propõe, a curto prazo, o equilíbrio das variáveis econômicas, de modo que, a partir desse equilíbrio, a economia seja próspera. Aliás, é devido a esse equilíbrio e a necessidade de intervenção do Estado na economia, que se diz que esse modelo sofreu a influência de Keynes. Quem foi Keynes? Economista inglês que se destacou na década de 30 por defender a intervenção do Estado na economia, buscando o seu equilíbrio. Primeiro, é preciso esclarecer o que significa o modelo ISLM. Esse modelo ele consiste na representação gráfica do comportamento econômico, seja da parte da iniciativa privada, como seja do setor público. Ele propõe o equilíbrio de ações para que a economia seja próspera e, ao mesmo tempo, não gere inflação. Vamos explicá-lo por partes, a começar pelo gráfico IS. Como o gráfico ISLM ele surge da fusão dos dois comportamentos, seja da iniciativa privada, representada pela curva IS, seja do poder público, representado pela curva LM, nós vamos estudar então cada parte para que haja compreensão da sua fusão, que é a curva, o gráfico ISLM. Começando então pela curva IS, o que nós temos? A representação gráfica ela é composta pela taxa de juros versus a renda. Temos aqui a seguinte ideia: à medida que a taxa de juros ela é elevada, eu tenho uma redução da renda. Ou seja, essas variáveis elas são inversamente proporcionais e é essa inversão, esse comportamento inversamente proporcional que explica essa representação gráfica de forma decrescente dessas variáveis econômicas. Na prática, como que nós podemos entender isso? Okay. Em outras palavras, a partir do gráfico, a gente passa a compreender então o que representa na prática esse atrativo das baixas taxas de juros e a sua relação com os bens e serviços. Ora, um exemplo dado: à medida que, nesse gráfico, à medida que eu tenho baixa taxa de juros, pode reparar que o gráfico vai apontar uma maior quantidade de renda, ou seja, essa baixa taxa de juros vai gerar uma demanda pelo crédito, que por sua vez vai ser convertido em aplicações de bens e serviços a título de investimento no mercado. Então vamos entender a aplicação do gráfico IS através de um exemplo prático. Com base nos dados do Sebrae, nosso exemplo ele vai se basear na representação do efeito das taxas sobre a microempresa, que hoje representa 93,6% da fatia do mercado empresarial. Ora, essas empresas elas se sentem muito mais atraídas por baixas taxas de juros do que evidentemente, quando elas estão muito elevadas. O efeito disso, com uma taxa de juros mais baixa, essas empresas elas vão se interessar mais pelo crédito e, fazendo uso desse crédito, ela vai converter esse dinheiro creditado em bens e serviços, fazendo com que o mercado fique mais aquecido. Então, a partir desse exemplo, nós temos uma noção clara do que representa a curva IS, ou seja, baixa taxa de juros, maior renda. Explicando então o gráfico LM. O que significa a expressão LM?
Essa expressão é uma sigla que ela deriva do inglês, cuja tradução é liquidez e moeda. E aí a pergunta que não pode calar é: o que significa liquidez? Liquidez é a capacidade que determinado produto tem em relação ao mercado em se transformar em dinheiro. Podemos usar, para melhor ilustrar o entendimento de liquidez, podemos usar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa ela tenha a intenção de vender um carro. Esse carro, dependendo do momento, se ele é colocado à disposição no momento em que a sociedade de modo geral se encontra com um bom poder aquisitivo, será fácil a sua conversão, a venda desse carro e a sua transformação em moedas. Isso é liquidez. É a capacidade de um determinado produto se transformar em dinheiro. Moeda, por sua vez, ela significa o quê? Trata-se de um título de liquidez imediata, ou seja, ele por si só já traz consigo o seu valor. Então, definindo esses conceitos, agora nós vamos entender o seu significado dentro do gráfico proposto aqui. Primeiro, essas ideias elas vão se relacionar a duas variáveis: taxa de juros versus renda. A leitura que se faz inicialmente do gráfico, que podemos constatar, é de que nós temos uma curva consequente de uma relação diretamente proporcional. Mas o que isso significa na prática? Significa dizer que, à medida que a renda vai aumentando, o governo, por sua vez, e esse gráfico, ele vai medir o comportamento do poder público em relação ao mercado, o governo vai ter que se manifestar em relação à quantidade de dinheiro circulando. Ou seja, a fim de controlar essa quantidade de moeda e evitar uma possível inflação, o governo, acompanhando esse aumento de renda, consequentemente esse aumento de moeda circulando, ele vai determinar, por meio do Banco Central, por meio de determinações do Copom, ele vai determinar elevações na taxa de juros para que não haja a famigerada inflação. Com relação ao gráfico LM, nós podemos entender o quê? Existe também uma relação entre taxa de juros e a renda, da mesma forma que existe uma relação com o gráfico IR. Qual é a diferença? A leitura que se faz desse gráfico é que há uma relação inversamente, diretamente proporcional entre as variáveis. Ou seja, à medida que a renda aumenta, em resposta a isso, o governo passa a adotar maiores taxas de juros. Vamos deixar bem claro que o governo, por meio do Banco Central, por meio das decisões do Copom, ele vai intervir no mercado de acordo com as suas avaliações de bom andamento do mesmo. Ou seja, ele tanto pode elevar a taxa, como ele pode reduzir a taxa, tendo em vista o desenvolvimento da economia. Finalmente, da fusão entre essas duas ideias propostas pelo gráfico IS e LM, nós temos então o que nós chamamos de modelo IS-LM. Ou seja, é um modelo que propõe o equilíbrio, o ponto de encontro entre esses dois comportamentos gráficos, em que de um lado, na curva IS, nós vimos que há uma relação inversamente proporcional entre a taxa de juros e a renda, e do outro lado, da parte das intervenções governamentais, nós vimos que existe uma relação direta entre o crescimento da renda e a taxa de juros. Do equilíbrio dessas ideias, do ponto de encontro, é que nós temos o gráfico IS-LM. Qual o objetivo por trás desse gráfico? O objetivo é que, através do controle dessas variáveis econômicas, se encontre o que seria um ingrediente para a prosperidade econômica macroeconômica, a prosperidade macroeconômica do local em questão. Então, é a partir disso, é a partir dessa combinação que nós temos prosperidade econômica sem que haja inflação.